Pessoal, já vou iniciar. A partir de agora está sendo gravada a aula. E o tema de hoje é trocadores de calor. Nós temos mais dois equipamentos para aprender até o final do ano, que é trocador de calor e destiladores. E aí nós acabamos o nosso conteúdo do ano. A minha previsão é terminar esse assunto até a última semana de novembro. Mas aí em dezembro ainda vai ter aula. Se precisar seguir em dezembro com aula, eu vou começar, né, a fazer roteiros de revisão de conteúdo. E os professores também estão tendo ideia de fazer roteiros unificados, né, para o final do ano. Vamos ver até lá como é que vai ser. Mas, a princípio, o conteúdo que eu tenho que passar para vocês, eu vou esgotar ele agora em novembro. Em dezembro, se tiver que passar alguma coisa, né, que eu acho que a gente vai ter que fazer roteiro até semana antes do Natal, a gente vai fazer aí roteiros unificados ou revisão de conteúdo, tá bom? E Professor, oi, boa noite. boa noite. E vocês que são segundo ano, ainda tem a situação da formatura, né? Vocês estão se formando esse ano. E a prefeitura vai ter que dar um jeito de fazer a formatura. Como vai ser a formatura, eu não sei. Porque devido à pandemia, eles devem fazer alguma coisa virtual. Como é que vai se formar virtualmente? Eu não sei. Mas, de algum jeito, vai ter que fazer, né? Vamos aguardar aí as orientações. Nós estamos no final de outubro, né? Praticamente chegando na segunda quinzena de outubro. O vestibulinho ainda não foi publicado. Também está numa discussão triste, né? Para saber se faz vestibulinho, se não faz vestibulinho, né? Como é que vai fazer com a questão de aprovação esse ano, né? Tem um pessoal que defende que tem que aprovar todo mundo, outros acham que a escola técnica não pode fazer isso, porque no fundamental, a molecadinha do fundamental, eles estão com uma proposta de juntar esse ano com o outro como se fosse um ano só e a pessoa continuar estudando. Mas no técnico não dá para fazer isso. Como é que vai fazer isso com o segundo ano, né, de técnico em química? Né? Não tem terceiro ano. E aí a gente está nessa discussão aí, mas é discussão que eu digo, né, com os nossos superiores lá da prefeitura. Eles estão debatendo com a gente como vai ser esse encerramento de ano, né, pandêmico, diferente, é tudo novo e ninguém sabe direito como é que vai fazer. Então, nós, como simples mortais, vamos tocando o barco, né? Vocês que estão participando aqui, né, do estudo remoto, estão mandando atividade, vocês estão sossegados, porque vocês, né, estão praticamente aprovados. Agora, o problema vai ser aqueles camaradas que não estão participando de nada. A minha posição em relação a esses, né, eu sei que é difícil, tem gente que não tem condições, não consegue acompanhar, não tem internet, não tem telefone, não tem computador, mas para estudar tem que fazer um esforço, né? Tem que dar um jeito. A escola fornece lá o material impresso para quem não tem condições de ter acesso à internet. Então, quem realmente está querendo, disposto a levar adiante o curso, está fazendo por onde conseguir, né? E a minha posição como professor, eu não tenho coragem de assinar, né, a aprovação de um aluno que não participa das aulas. Eu não vou, dependendo de mim, não vai ser aprovado. Tá? Vocês que estão acompanhando, estão se esforçando, estão mandando as atividades, né? Pode ser que alguém não mande tudo, mande uma parte. Aí eu reconheço o esforço, né, de vocês em acompanhar. E eu sou a favor da aprovação. Agora, o camarada que não participa, que não manda roteiro, que não vai na escola, que não dá sinal de vida, como é que eu vou aprovar um cara desse? Eu não aprovo. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Né? Eu coloquei para vocês, no roteiro, um vídeo. E esse vídeo é muito importante de ver. Tem gente que não assiste vídeo. Então, eu vou colocar para vocês verem o videozinho na aulinha de hoje. Beleza? Então, lá vai. Da BTQ. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre trocadores de calor. Sobre algumas características e os principais tipos de trocadores de calor. Tá dando certo aí? Isso porque esse equipamento ele não pode Sim, professor. apenas um modelo. Existem diversas variações de trocadores
trocadores de calor, que podem ser classificados de acordo com a função do processo, ou então se ele é direto ou indireto, contato direto ou indireto. Mas a principal característica entre eles é a mesma, que é a transferência de calor entre os fluidos. Sempre do fluido com a temperatura mais elevada para o fluido com a temperatura menos elevada. Por exemplo, os trocadores de calor de contato direto podem ser exemplificados pela torre de resfriamento. Na torre de resfriamento, a água quente ela vai entrar em contato físico direto com o ar de refrigeramento. O calor, então, ele vai fluir da temperatura mais elevada da água para o ar de refrigeramento. Então, tem a função de diminuir a temperatura da água. Os trocadores de calor indiretos, eles também são muito encontrados dentro da indústria. Eles proporcionam a transferência de calor entre dois fluidos, mas esses dois fluidos estão separados, eles não entram em contato físico. A transferência de calor ela acontece através de uma interface sólida que separa ambos os fluidos, ou seja, um condutor. Por exemplo, o equipamento mais simples desse tipo é o trocador de calor de tubos concêntricos. No trocador de calor de tubos concêntricos, é muito fácil a limpeza e a manutenção desse equipamento. Isso porque é um equipamento de fácil desmontagem. Porém, a desvantagem dele é que ele tem baixa capacidade. A área de troca térmica ela é menor. Então, por isso que é essa baixa capacidade de troca térmica. Ele é empregado quando apenas pequenas áreas de transferência de calor. Para exemplificar melhor, são dois fluidos percorrendo o equipamento. Um fluido com a temperatura mais alta, o fluido A, e o fluido com a temperatura menor, o fluido B. O fluido A e o fluido B, eles vão percorrer o equipamento, percorrer o trocador de calor, e conforme eles percorrem, eles vão estar trocando calor entre eles. As correntes, elas podem ser em paralelo ou em contracorrente. Em paralelo é quando o fluido A e o fluido B entram pela mesma extremidade do trocador de calor e percorrem o equipamento na mesma direção. Então, eles percorrem pela mesma direção, pelo mesmo sentido, o equipamento e saem na mesma extremidade, na outra extremidade, mas na extremidade igual. Já o trocador de calor de contracorrente é o contrário. O fluido A entra por uma extremidade, enquanto o fluido B entra por outra. E eles percorrem dentro do equipamento, eles têm um sentido, direções diferentes, fluxos opostos entre eles, saindo cada uma por extremidades opostas. Geralmente, na indústria, é mais encontrado os trocadores de calor contracorrente. Isso porque os trocadores de calor de contracorrente, eles apresentam maior eficiência, devido à maior diferença média de temperatura dentro do equipamento. Então, quanto maior a diferença de temperatura, maior é a eficiência da troca térmica, maior é a taxa de calor trocada entre os fluidos. Por isso, que se o processo ele não tiver nenhuma especificação de que é para ser empregado um trocador de calor de corrente paralela, é empregado sempre o de contracorrente. Ele apresenta maior eficiência devido a essa diferença média de temperatura. Outro tipo de trocador de calor é o trocador de calor de casco e tubo, muito empregado nas indústrias porque ele possui maior capacidade. Então, ele é empregado quando se é necessário, quando se é necessário uma maior área de transferência térmica. Então, ele tem dois lugares onde
onde o fluido pode percorrer, que é dentro dos tubos ou em volta dos tubos, que é no casco. Então, o fluido que está circulando os tubos, que está escoando dentro do casco, ele entra em uma extremidade, entrando no casco e sai pela outra extremidade. Enquanto que o fluido circula dentro dos tubos, ele entra pelo cabeçote do trocador de calor, passa dentro dos tubos e sai pelo outro cabeçote. A forma mais simples desse trocador de calor é o trocador de calor de casco e tubo de passe simples, ou com um passe no casco e um passe nos tubos. Então, esse é o modelo mais simples dele. No trocador de calor de casco e tubo, é empregado o uso de chicanas. Essas chicanas são essas barras fixadas no casco. Elas têm a função de direcionar o fluido que está escoando pelo casco. Então, ela muda o sentido do fluido para provocar uma maior turbulência. Então, isso aumenta a eficiência do equipamento, porque aumenta a troca de calor, devido a esse sentido oposto que a chicana proporciona na corrente que está escoando pelo casco. As chicanas, elas possuem essa função, que é direcionar o fluido do casco e aumentar a eficiência de troca de calor. E também possui outra função, que é suportar os tubos, porque elas possuem esses furos por onde os tubos passam, e ela também proporciona o suporte dos tubos, evitando o arqueamento deles dentro do equipamento. Então, além de melhorar a eficiência da operação, ela também evita esse arqueamento dos tubos devido a uma pressão elevada, por exemplo. Então, no dimensionamento do trocador de calor de casco e tubo, são feitos os cálculos para determinar se é necessário empregar maior número de tubos, ou então se é necessário uma maior quantidade de passes no casco ou no tubo, ou então o arranjo da tubulação também. O arranjo ele pode ser quadrado, triangular, ou então de diferentes angulações. Isso vai variar se você precisa de uma melhor limpeza. Então, ele varia de acordo com o fluido empregado dentro do processo. Além de também escolher qual é o melhor lado, qual é o melhor lugar para cada fluido. Se o fluido é de alta pressão, às vezes não é melhor ele ser empregado na região do casco, ou se ele é melhor empregado na região dos tubos. Então, são diversos fatores que, de acordo com as condições do processo, você vai analisar e vai dimensionar e escolher um melhor modelo para ser empregado naquele processo, para aquela operação. Outro tipo de trocador de calor é o trocador de calor de placas. Esse trocador de calor ele é muito empregado também, porque ele é bem versátil. Você pode dimensionar ele e também depois, de acordo com a necessidade do processo, pode colocar uma maior quantidade de passes lá, ou seja, para aumentar a maior área térmica, a área de transferência de calor, pode tanto aumentar essa área, quanto pode diminuir ela também. Por isso, ele é bem flexível, de acordo com a sua necessidade do processo. Ele também é bem compacto, então é possível ter uma grande área de transferência de calor em um pequeno espaço. E as correntes podem ser empregadas na diagonal ou na vertical. As correntes elas também podem ter configuração em U
ou em Z. A desvantagem do trocador de placas é que ele não resiste a pressões muito elevadas. Então, quando o processo apresentar pressões muito altas, não é tão viável assim utilizar esse tipo de trocador de calor. Então, os trocadores de calor eles são muito empregados na indústria, muito encontrados, e eles vão variar de acordo com a sua função dentro do processo. Podem ser trocadores de calor, como por exemplo o condensador, o refervedor, os evaporadores. Então, existem diversas classificações de trocadores de calor, mas com a mesma finalidade, que é proporcionar a troca térmica entre os fluidos. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre os trocadores de calor, sobre o emprego deles dentro da indústria. E se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai tentar esclarecer tudo da melhor forma possível. Pronto, acabou. Tchau. Vai, filho, bora. Então, pessoal, peraí. Ok, não deixa eu minimizar. Deixa eu só desligar o vídeo lá, senão eu vou começar outra coisa e me atrapalha. Ai, Jesus, me dá você. Aqui. Volta. Tá. Maravilha. Então, nós já vimos o vídeo sobre trocadores de calor. Vamos ver agora, né, a projeção em PowerPoint. Para a gente falar um pouquinho dentro do nosso cronograma que está na apostila. Peraí. Só aumentar aqui o tamanho. Beleza. Então, trocadores de calor, parte 1. O que é um trocador de calor? Um trocador de calor é um equipamento estático, ou seja, parado, que é fixo, onde acontece uma troca térmica. Essa troca térmica, ela ocorre através da interface metálica de um tubo, né? Ou feixe tubular. Isso aí, estamos falando de trocador clássico. E esse feixe tubular é acondicionado dentro de um invólucro metálico, né? Como se fosse uma caixa metálica que chama-se de casco. Né? Isso aí é uma descrição clássica de um trocador de calor. Mas, em linhas gerais, trocador de calor são equipamentos industriais onde acontece troca térmica. E dentro desse contexto mais abrangente, eu posso colocar mais, né, equipamentos. A caldeira, por exemplo, é um trocador de calor, não deixa de ser um trocador de calor. Não é clássico, né, tanto é que nós temos capítulos diferentes dentro da literatura para estudar o trocador de calor, né? Tem toda um desenvolvimento voltado somente para trocadores de calor e outro só para caldeira, como nós vimos de forma separada. Então, aqui no desenho dá para ver bem o trocador de calor. Nesse caso, ele entra o vapor de água de um lado, esse vapor ele vai entrar em contato com um fluido frio, que está entrando aqui em contracorrente. Esse fluido frio ele recebe o calor do vapor através do metal do tubo. Então, quando o fluido frio recebe o calor, obviamente, o vapor perde calor. E quando o vapor perde calor, ele diminui aí a sua temperatura. Então, o vapor que sai no final ali, sai condensado. Condensado é o vapor a 100 graus. Entende que o vapor que está entrando ali é um vapor acima de 100 graus, ou seja, superaquecido. Esse aqui é um dos exemplos de trocador de calor. Eu posso ter fluido líquido, gás líquido, gás. Existem vários tipos aí de trocadores de calor que a gente vai ver durante a aula, tá? Começando pelos trocadores de calor na natureza. Onde é que tem na natureza trocadores de calor?
Nós, seres humanos, temos dois exemplos, né, que está na apostila, quem duvidar pode ler que está escrito lá. Nós temos os pulmões, né, a gente respira o ar. Esse ar geralmente está numa temperatura menor do que o nosso interior, né? Hoje mesmo a temperatura está 24, 25 graus. A nossa temperatura de dentro é de 36 graus, 10 graus a mais. Então, esse ar que entra ajuda a resfriar, né? Equilibra a temperatura para que o nosso corpo não aqueça demais. Aí há uma troca. O ar que sai, né, da nossa expiração é um ar quente e úmido. O ar que entra é um ar mais frio e mais seco. Geralmente é assim. E aí tem os testículos. Onde é que entram os testículos nessa situação de trocador de calor? Eu não sei se todos os senhores são observadores, mas os testículos ficam na parte de fora do corpo do homem, né? E dos mamíferos em geral, não é só homem. Se você olhar o cavalo, cachorro, boi, né? Todos eles têm os testículos pelo lado de fora. E por que que acontece isso, né, na natureza? Porque a produção dos espermatozoides não pode acontecer a 37 graus, 36, 37 graus, porque eles saem deformados. Então, a natureza criou aí um mecanismo de produção perfeita dos espermatozoides a 34 graus, 2 graus a menos do que o corpo humano, ou do que o corpo de um animal de sangue quente. Essa produção a 2 graus a menos, ela é controlada. Por exemplo, na época do calor, né, os testículos, eles estendem, né, eles procuram ficar mais longe do corpo. Os testículos ficam mais soltos. Na época do frio, quando está muito frio, né, o corpo se contrai, então os testículos ficam próximos do corpo. Entendeu? Por quê? Porque ele tem que manter a temperatura de 34 graus. E o próprio organismo controla essa distensão e retração dos testículos. No caso aí dos elefantes, né, os elefantes têm aquelas orelhas grandes, não é à toa. As orelhas são grandes, né, para poder o calor do corpo dele soltar no ar e ele conseguir se refrescar. Geralmente o elefante é um animal que vive em países quentes, na África, né? Ele sempre está com aquela orelhona assim abanando, né? Aquilo ali ele faz para refrescar, né, o calor dele. O peixe, que já é um animal de sangue frio, normalmente ele está nadando ali dentro do rio ou do mar, ele nada contra a corrente, porque a água mais fria vai ajudar a resfriar o corpinho dele. E os dinossauros aqui, mesmo não existindo hoje, né, já encontraram vários dinossauros tem a carapaça na forma de caravela, bem grandona assim. E acredita-se que ele tinha essa carapaça para poder trocar, né, calor com o ambiente, com o vento, né, consegue se refrescar, conseguia se refrescar com maior facilidade. Aí, vamos para o próximo. Classificação dos trocadores, né? De uma forma geral, a gente pode classificar os trocadores posso usar vários critérios, né? Os principais critérios são esses aqui, de acordo com o processo de transferência e de acordo com o tipo de construção. Aí tem subdivisão. Os que são classificados de acordo com o processo de transferência, como é que passa o calor de um fluido para o outro, eu posso ter o trocador de contato direto e o trocador de contato indireto. O de contato direto, como o nome já diz, os fluidos se encontram, eles têm contato direto mesmo. O de contato indireto, eles têm contato através de um terceiro material, que no caso aí é o tubo, né, os feixes do trocador de calor. Um fluido passa por dentro do tubo, o outro fluido passa por fora do tubo. E aí o tubo, né, o metal do tubo, ele funciona como, né, transmissor do calor por condução, nesse caso, para o fluido mais frio. E se eu considerar a construção do equipamento, eu posso ter o trocador tipo placa e o trocador tubular. Esse tubular tem 3 tipos. Tem o de carcaça e tubo, de tubo duplo e de serpentina. Nós vamos ver aqui agora cada um deles, tá? O trocador de calor por contato indireto,
porém de transferência direta, como é que funciona? O fluido, ele passa, tem um fluido que passa por fora, que no caso é o fluido quente, ele vem pelo lado de fora. O fluido frio está entrando aqui, ele faz várias voltas aqui dentro do equipamento e sai. Quando ele entra, ele está frio. Aí ele absorve o calor do fluido quente, ele vai sair mais quente. E o fluido quente, ele entra, claro, quente, e ele, ao entrar em contato com um tubo, que o fluido de dentro é frio, ele vai sair aqui mais frio do que ele entrou, tá? Existe uma troca de calor entre eles, porém não é de contato direto. Por isso chama-se contato indireto, mas o calor já passa de um para o outro de forma constante. É um fenômeno, né? É um equipamento que ele está em contínuo movimento. O fluido não fica parado. Tanto o frio como o quente, ele está se movimentando dentro do equipamento. O trocador por contato indireto de armazenamento, ele é feito da seguinte maneira. Um dos fluidos, ele fica estocado dentro de tubos fixos que estão dentro do equipamento e o outro fluido passa pelo lado de fora. Então, digamos que eu tenho aí um fluido que eu quero esquentar. Eu encho essas latas, digamos assim, né, esses tubos fixos de fluido frio, eu passo fluido quente e ele vai se esquentando. Quando esquentar na temperatura que eu preciso, eu retiro esse fluido para o processo e coloco o outro. E aí vai trabalhando assim, por batelada, tá? O próximo é trocador de calor por contato direto, que os fluidos eles se misturam com o outro. Então aqui eu tenho, né, um fluido frio, geralmente água, né? Ele vem contra a corrente, faz como se fosse uma cachoeira, e um fluido quente, que geralmente é um gás, né? Ele passa em contra a corrente com a água. Então, conforme ele vai subindo aqui, ele vai se esfriando, ele vai saindo aqui em cima mais frio. Só que como o contato é direto, também tem transferência de massa. A água evapora e ela, na forma de vapor, é arrastada aqui para fora, tá? Esse tipo de fluido que consegue trocar, mudar de fase durante o processo, durante, né, a troca aí de calor, é chamado de fluido permissível, que troca, que muda aí de fase com maior facilidade. E o trocador de calor agora, de acordo com a construção. O de casco e tubo, tipo casco e tubo, ele é feito aí de tubos circulares, geralmente trabalha com líquido-líquido, né? Tem boa eficiência com gás, dá para trabalhar também com gás-gás. Ele suporta alta temperatura e pressão, ele tem uma eficiência muito boa. O outro é tipo tubo duplo. Aí, no material que eu mandei para vocês, eu repeti o título aqui, coloquei casco tubo, aí depois vocês corrijam lá, é tipo tubo duplo esse daqui. Esse tubo duplo, como o nome já disse, são dois tubos concêntricos, um passa por dentro do outro, e aí eu coloco os tubos, geralmente contra a corrente, né, para poder ter uma eficiência melhor. Mas é um equipamento mais simples, trabalha com pequenas capacidades, eu posso utilizar ele, né? É esse tipo de trocador de calor que a gente usa no laboratório para fazer a destilação, por exemplo. O nosso condensador do laboratório de vidro é um trocador tubular, tipo tubo duplo, especialmente aquele condensador do tipo reto. E aí nós temos trocadores de calor tubular tipo serpentina, né? Ele entra no equipamento e faz um monte de voltinhas, né? E depois ele sai. Então, o fluido frio geralmente entra pelo tubo da serpentina, ele faz as voltas lá dentro e vai sair mais quente. E o fluido quente, ele passa por fora dos tubos e sai lá do outro lado. Ele tem uma boa eficiência, consegue suportar expansões térmicas, mas é difícil de fazer a limpeza. E aí o trocador de tipo de placa, né, ele é construído em cima de placas, os tubos passam por dentro da placa, podendo ter ondulações, né, mas é um equipamento que não suporta muita pressão e nem temperatura alta. E nem temperatura elevada comparado com os anteriores. Esse tipo de trocador de placa nós temos em casa no congelador.
Se você observar dentro do congelador, a plaquinha, né, a parte de metal do congelador, ele tem uns tubinhos que passam ali dentro. Aqueles tubinhos passam o gás refrigerante. Ele vai tirar o calor de dentro do congelador, por isso que tudo que você bota lá congela. No caso, o que a gente coloca é com água, né? Então, congela a carne, congela peixe, congela o que você bota lá. É um trocador de calor, tipo placa que nós temos em casa. E aí, acabou a nossa projeção. Vamos voltar agora para o nosso roteiro. O roteiro de estudos nada mais é do que perguntas para que vocês consigam fixar o conteúdo aí que vocês aprenderam hoje. Então, primeiro, o que são trocadores de calor e como é que eles funcionam? Aí vocês escrevem aí o que vocês aprenderam lá. 2, comente 2 tipos de trocador de calor da natureza. 2 exemplos. Não precisa falar de todos, escolhe 2 só, tá? 3, como os trocadores de calor podem ser classificados? Aí nós temos lá a classificação geral, né, em 2 classes, e depois as subdivisões. Você pode citar todos eles. E aí no 4, quarta questão, descreva os seguintes trocadores de calor abaixo. Aí eu coloco todos. O de transmissão direta, armazenamento, contato direto, casco tubo, tubo duplo, serpentina e de placas. Todos eles estão nos slides, estão aí resumidos para vocês, facinho, tá? É só voltar lá nas projeções e ver qual que fala de que equipamento, escrever, registrar e me mandar em seguida. E aí fica sempre uma frase aí para vocês refletirem. Seja como a água que abre caminho através das pedras, não se oponha ao seu obstáculo, contorne-o. Bruce Lee. Bruce Lee é um ator lá de Hollywood, que fez muitos filmes de karatê, é antigo já deve estar velho. Se eu não me engano, ele morreu esse ano. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele já morreu. Tá velho já. E assim sendo, pessoal, a minha aula termina por aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ô, professor, uma Sim. pergunta, só uma dúvida. No exercício 4, está escrito na letra A, transmissão direta. Na verdade, é transferência direta, né? Isso. Ok. Houve um lapso. Ah, tudo bem, acontece. Problema de digitação. Mas eu agradeço a sua observação. Mais alguma pergunta? Não, eu não, obrigada. Não, beleza. Bem, se ninguém tem perguntas, considero a aula encerrada. Agradeço aí a atenção dos senhores e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Tchau, obrigada.